Gente querida do terror, Nadna, sou Romário Filho e acredito ser conversando o que a gente se entende. Conversemos então. E hoje? Hoje vamos conversar sobre o quê? Deixo aquele abraço forte a todos que agora assistem o meu relato, pois tenho certeza que o Terror Nadna irá publicá-lo. Por que tenho essa certeza? Porque eu boto fé no canal e não por acaso eu me considero um Nadna. O meu nome é Arthur. E deixo claro, nem em pensamento me chamem de Arthurzinho. Por que Arthurzinho? Não sou menor que ninguém. Ousem tentar me diminuir. Vocês vão conhecer uma fera difícil de ser domada. Não. A introdução foi meio extrema, mas não se assustem, eu não estou nesse nível não. Mas já estive. Eu quis começar dessa forma para tentar colocá-los dentro da minha cabeça desde o início. Um menino, classe média, não era rico nem pobre, mas vivia bem. Um menino de uma família respeitada numa cidade pequena, mas quando eu falo pequena, não é pequena, mas também não é grande. Ela era ali, dava para o gasto, mas era a minha cidade. Um menino que não era feio, mas também não era bonito. Não era popular, mas também não era considerado um nerd ou um invisível. Um menino que as meninas da escola não colocavam tapetes azuis para ele passar, mas sempre tinha umas feinhas que olhavam meio que, quem sabe, aquele olharzinho peixe morto. Aquele olharzinho de escola, tipo, te quero, mas não quero que todos descubram, porque eu não sei se tu me quer. Sabe, aquela coisa. Um menino que em sala de aula não era brilhante, mas tirava boas notas, não o suficiente para merecer elogios dos professores. Um menino que não era craque no futebol, mas jogava legal, estava sempre ali como titular do time. Um menino que não era alto, mas também não era baixo. Então esse era eu. Água de salsicha. Eu era tão comum que me considerava insosso. Sabe, eu não tinha nada assim que alguém dissesse, ó, que lindo. Não, eu era o bonitinho, sabe aquela coisa do feio ajeitadinho? Eu sempre passava, mas passava ali, na tangente. Nunca fui, ou nunca tive nada para ser aplaudido de pé, ou despertar invejas, suspiros, qualquer outro sentimento que saia do normal. E assim eu me considerava normal, tão normal que era comum, tão comum que era insignificante. Eu era assim, convidado para todas as festas, mas se não comparecesse, ninguém notaria a falta. Esse era eu. E assim eu cresci, com essa imagem, não digo depreciativa a meu respeito, porque quando eu me olhava no espelho eu não levava um susto. Mas também não dizia, esse era eu. O eu condenado para viver no anonimato, esquecido pelos arquitetos da natureza. Não fui sacaneado por Deus, mas também ele não perdeu um segundo a mais para modelar aquilo que eu era. E aquilo era eu. Então, eu levava, mas não tentava forçar a minha presença, porque normalmente uma criança com essa falta de autoestima
Quer ser engraçadinha para chamar atenção, vir o bobo da corte. Quer fazer maluquices, vir um bad boy que as pessoas olham, sabe, convivem, mas não querem aproximação. Não. Se eu não tinha nada para me destacar positivamente, eu ficava na minha, para não cair no ridículo do negativo. E assim eu passei os primeiros anos da minha infância, que foi uma boa infância, mas não foi magnífica. Não. Eu vivia de barriguinha cheia, limpinho, bem vestidinho, mas não comia aquelas guloseimas, não participava daqueles banquetes e muito menos colocava aqueles panos de chamar a atenção. Assim eu terminei o primário, terminei o ginásio, porque era assim que na época chamavam. Fui para o que hoje é segundo grau, na época era o científico. Eu tocava a minha vida, longe de ser infeliz, mas distante de ser feliz. Eu era eu, simplesmente eu. O que eu era? Eu era aquele comum que nasceu para ser coadjuvante. Eu me mirava no meu pai, que era um cara trabalhador, um cara que se destacava, um cara que trabalhava. E eu via nele características iguais à minha. E ele era admirado, sim. Então eu seria igual a ele. Ao invés de ficar, não. Eu viveria o meu dia a dia tentando demonstrar uma confiança que eu não tinha e buscando passar até que desapercebido. Pelo menos eu não seria visto assim com pena, com descaso. Se eu não pudesse ser amado, eu seria respeitado. Você pode dizer, porra, mas que exagero. Concordo. Hoje eu acho, aquele meu modo de pensar, uma estupidez. Mas assim era eu. E eu tinha um amigo. Sabe aquele rato? Sabe aquele rato? Que não nasceu na mesma ninhada que a gente, mas que nasceu no mesmo porão. Sabe aquele rato, aquela ratazana que a gente adora? Não consegue imaginar ou lembrar quando começou a amizade, mas que é, sabe, aquela mão que a gente pode confiar. Era o meu amigo Jerônimo. Nós éramos amigos. Uma amizade igual a nossa, muito complicado de se encontrar assim em toda esquina. Eu, pelo menos, tive bons amigos, mas o Jerônimo era o Jerônimo. O Jerônimo, no científico, conheceu a Amanda. Inclusive foi apresentada por mim. Eu adorava aquela menina. Eles se apaixonaram. Foi paixão à primeira vista. Foi um namoro rápido. Casaram. E nós formamos os dois casais. Era Jerônimo e Amanda, eu e a Aninha. Eu tinha minha namorada que não era uma princesa, não era assim de parar o trânsito, não era uma sumidade de inteligência, mas era a minha Aninha, era a minha parceirinha. E era a areia do meu caminhãozinho. Nossa, como eu gostava da Aninha. Então era o Arthur e a Ana Paula. Não chamasse de Aninha. Aninha por quê? Ela não é menor que ninguém. Então Ana Paula, Arthur, Jerônimo e Amanda. Quando nós chegamos numa idade que dava para ter uma moto, eu tive a minha moto. Meu pai me deu. Claro que não era uma Kawasaki 1200, não era uma Honda 750, mas era uma Senzinha Yamaha. Era a minha moto. E com ela eu saía com o Jerônimo. A dele
era maior, era mais potente, mas não era assim de humilhar a minha Senzinha. Ninguém humilharia a minha Senzinha, porque aquela Senzinha não era só uma moto, era a minha moto, um presente do meu pai. Então, quando eu fui chegando na adolescência, eu fui me conhecendo melhor, eu comecei a me entender mais como um ser humano, até mesmo como um homem. Deixei algumas, inseguranças para trás e comecei a gostar da vida. Aí aconteceu algo que me deixou feliz e muito triste. Jerônimo chegou para mim e disse que o seu pai conseguiu um emprego muito bom em Guadalajara, no México. E que ele iria com o pai, iria com a sua família, levando um membro a mais, pois pedir a Amanda em casamento. Ela aceitara e eles iriam morar em outro país, só que Ana Paula e eu seríamos seus padrinhos. E mais uma vez estou eu aqui interrompendo um vídeo para fazer os pedidos de sempre, chatos para quem assiste, mas fundamentais para o canal. Começo agradecendo. Agradeço por você ter chegado até aqui. Muito obrigado por prestigiar o Terror Nada. E lógico, eu peço que se você ainda não estiver inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like, comente. Mas comente mesmo. Nem que seja para dar um oi. Se bem que a gente prefira saber a sua opinião sobre os vídeos, saber de onde você está falando, ter uma chance de interagir e nos aproximar com você. Porque se você se inscrever, deixar seu like e comentar, estará deixando claro à plataforma que o conteúdo interessa a muita gente. Assim nos ajudará a alcançar as metas que estamos sempre repetindo aqui. 1000 inscritos, 4000 visualizações, que só dessa forma passaremos a ser monetizados, entrando na série A do YouTube. Então nos ajude. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, qualquer valor, porque por não estarmos monetizados, precisamos sim do dinheiro para continuar caminhando. E, como sempre, concluindo, agradecendo a você que confia no canal, envia os seus relatos, porque eles são o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. Estava decidido. Os meus amigos iriam para o México. Fariam muita falta, mas eu tinha apenas que comemorar e torcer que a vida deles fosse a melhor possível. E a despedida foi uma lembrança a ser guardada para todo sempre. Cara, foi emocionante. O casamento. Foi maravilhoso ver a felicidade dos meus amigos e como doeu aquela separação. O quarteto se transformou numa dupla. E o ronco da minha Senzinha perdeu um pouco do sentido sem ter ao lado o ronco da moto do meu amigo. A maturidade plena que eu achava que estava conquistando, como pensa todo adolescente, ainda tinha alguns resquícios. Primeiro, eu pensei até em pedir a Ana Paula em casamento também, mas logo eu percebi que, poxa, não havia uma segurança, não havia uma certeza de sentimento, não havia uma relação madura que justificasse um passo tão importante, principalmente considerando a idade que nós tínhamos. Então logo eu percebi que essa ideia maluca era aquela tentativa de copiar Jerônimo. E não, eu tinha que ter a minha vida. Podia ser comum, mas eu tinha que construí-la de forma sólida. Mas eu sonhava sim em ter um algo mais que chamasse a atenção, que me tornasse diferente, uma pessoa especial. Eu desejei muito, e é claro,
Como mesmo o senhor fala nos seus vídeos, nos relatos, na sua forma interessantíssima de relatar, que conta as experiências que recebe de outras pessoas, nos coloca a sua forma de pensar, coloca mensagens nas entrelinhas. Foi esse detalhe que me fez gostar do canal, me fez entender o que o senhor quer dizer do significado do nada. Pense muito no que deseja, o que você pode conseguir. E eu tive que aprender, na prática, o significado dessa verdade absoluta. Entre as minhas paranoias, eu lembro que eu ainda era criança, e um primo meu quebrou a perna, pareceu engessado. Aí eu achava aquilo lindo, ele com aquele gesso, todo mundo querendo assinar no gesso, todo mundo preocupado com ele, as meninas, sabe, perguntando, eu cheguei a sonhar em quebrar a perna, sabe? Num determinado momento eu vi que aquilo era ridículo, mas depois, prestando atenção em certas atitudes, eu vi que outros também. Não que eles quisessem ter a dor da perna fraturada, mas eles queriam aquela atenção. Aí eu assumi, eu sou assim, mas quem não? Uma tarde comum, eu arrumei um trabalho, um bom trabalho, trabalhava numa empresa forte na cidade. Eu estava encaminhando a minha vida e vindo para casa, na minha cinzinha, um retardado que nem da cidade era, estava ali, pasmem, porque errou o caminho e entrou sem querer na cidade, andando a milhão, não conhecia nada das ruas, invadiu a preferencial, me pegou em cheio e eu dei com os cornos no chão. Escoriações, arranhões, nada assim tão pesado, e graças a Deus eu estava de capacete. Porque a pancada na cabeça, nossa. Como foi o acidente? Como foi a colisão? Deixa eu explicar. Eu vinha descendo a preferencial, tranquilo, ali nos 50 por hora, que é uma boa velocidade para aquela rua, que era uma rua larga, periférica da cidade. De repente, tchuf! Esse para mim foi o acidente. Tô eu assim, só o que eu lembro. Fui dar por mim no hospital. A pancada na cabeça, bom, se eu tô sem capacete, rachava a minha cabeça no meio, mas foi poderosa. E eu senti aquela presença linda, aquela amizade, aquela coisa querida da Ana segurando a minha mão. Aí eu despertei assim, ela, oi amor. Oi, o que houve? Você não sabe o que houve? Eu digo, sei, foi. Ela, o que é isso? Eu sei, eu fui rir também, a cabeça doía. Ela, não, calma. Eu vou chamar um médico. Aí chamou a enfermeira, veio o médico, aí ele despertou. O médico chegou, me examinou, perguntou como é que eu estava. Eu digo, estou zonzo, com dor de cabeça. Ele disse, não, é normal. Você nasceu de novo. Bom, o que você pensaria nesse momento? Pode até discordar de mim, mas o que veio na minha cabeça, como está a minha cinzinha? Aí a Ana disse, não, fique tranquila. Ela praticamente não sofreu nada. É que o cara veio para cima de você, eu acho que já que não se lembra, ou se foi no reflexo, desviou, pegou de lado, aí você voou, rolou no asfalto, ela saiu arrastando e você deu essa pancada na cabeça. Eu digo, então é por isso que dói a minha cabeça. Mas tá tudo bem. Eu digo, tem alguma coisa quebrada? O médico disse, não, fratura nenhuma. E aí, sem sacanagem, eu desrespeitei a Ana, mas você pode até discordar de mim. Mas veio a minha segunda preocupação, eu botei a mão no meio das pernas assim, dizia, e ele, como é que tá? A Aninha ficou azul de vergonha, o médico começou a rir, disse, não, pode deixar que ele tá do mesmo jeito que estava. Eu digo, que decepção, doutor, eu pensei que ele tivesse melhor, milagres acontecem.
Aí o médico e a enfermeira, ó, aplica uma forte aí para ele dormir, porque ele ainda está delirando. Ela veio, aplicou no soro e eu apaguei. Senhor Mário, eu apaguei. De repente, eu vi entrar no quarto. Nossa, que momento feliz. Jerônimo e Amanda. Eu digo, ui, meus queridos, tudo bem? Eles sorriam. Amanda veio e me deu um beijo na testa. Ai, minha cabeça. Ela toda delicada, com aquele sorriso lindo. O Jerônimo pegou na minha mão assim, perguntou, como é que tá, meu amigo? Eu digo, tô bem, graças a Deus, graças a Deus. Pô, você nos deu um susto, hein? Eu digo, não, mas, sabe, eu posso não valer a vida que tenho, mas a morte não vai me pegar, sabe, aquela coisa que eu queria. Ele, não, tu ficará muito tempo por aqui. Deus te abençoe, meu irmão. Eu, cara, obrigado pela visita. E apaguei. Quando eu apaguei, era aquele sono, né? Uma coisa estranha. Quando voltei a mim, lá estava a Ana. Nossa Senhora. Ali aquela ideia de pedi-la em casamento por inveja de Jerônimo, talvez, começou a se consolidar, mas não por eu querer me igualar a alguém, não. Ela se mostrava uma parceira. Segundo me falaram depois, ela saía da escola, ficava comigo lá até a noite, quando o pai dela passava e ela levava para casa. Em algumas noites ela permanecia comigo. Era uma coisa incrível. Meus pais adoravam a Ana. E ela cresceu no conceito, ela realmente... Eu comecei a acreditar que ela gostava mais de mim do que eu pensava até então, porque até então eu achava que ela podia gostar legal, mas não o suficiente, sabe? Aquela coisa assim do meu meio termo. Aí ela novamente, oi querido, tudo bom? Tá sentindo alguma dor? Eu digo, não, tô bem, mas tô zonzo, tá? Aí eu perguntei pra ela, cadê Jerônimo? Cadê Amanda? Ela me olhou assim, ué? Eles estão no México. Esqueceu? Eu disse, não, eu sei. Eles viajaram pro México, mas eles estavam aqui e vieram me visitar. Aí, meio que discretamente, Ana Paula foi, conversou com o médico disse, normal, a pancada foi forte. Ele está sob efeito de sedativos, de analgésicos. Ele pode delirar, imaginar coisas. Aí ela voltou, sentou, ficou um pouco comigo ali. Foi quando eu olhei na porta, eu vi Jerônimo e Amanda, bem na porta do quarto, assim. Eles riram para mim, estavam de mão dada, deram a volta e saíram. Mas quando saíram, eles atravessaram a porta, eles não abriram a porta. Eu digo, meu Deus, eu estou delirando, o que é isso? Nesse meio tempo, chega uma enfermeira, fala alguma coisa para Ana. Ana vai até a recepção, atende um telefonema e volta chorando. Aí eu vi aquele choro da minha namorada, noiva, futura esposa, com certeza. E tive convicção que eu não estava imaginando. O que aconteceu? Ela soluçava e só dizia, Jerônimo e Amanda. Jerônimo e Amanda. Eu digo, o que foi com Jerônimo e Amanda? Ah, já sei. Agora tu concorda, eles estão aqui e tu não sabia. Ela me disse, Arthur,
Eles morreram. Seu Romário, não vou entrar no mérito da minha reação, não quero aqui fazer um circo, não quero fazer aqui novela mexicana, não. Cada um que tente avaliar como eu reagi, o que eu senti. Foi barra, foi triste. Depois ficamos sabendo que eles vinham de carro, uma velocidade considerável, porque ele tinha o pé pesado, e que uma colisão aconteceu. Amanda ficou no local e Jerônimo ainda chegou vivo no hospital, mas não sobreviveu. E o mais impressionante, senhor, aquilo tinha acontecido no período que eu estava no hospital, então eu não posso dar certeza. Mas quando eu fui visitado por eles, eu imaginei que tivesse sido visitado, pode tranquilamente ter sido no mesmo momento em que eles foram embora. Tive alta do hospital, saí andando, claro, cheio de recomendações, teria que voltar, teria que fazer exames na cabeça de tanto em tanto tempo, tinha um coágulo pequeno, mas muito pequeno, mas com cabeça não se brinca, eu tinha que tomar alguns cuidados, continuar fazendo o tratamento, aquela ladainha toda, e eu sempre fui de cumprir, e eu seguia o tratamento à risca. Fiquei ainda um longo tempo sem trabalhar, aos poucos fui voltando à minha rotina, mas eu percebia umas diferenças. Senhor Romário, a população da cidade parecia ter aumentado. O que eu via de gente que eu nunca vi, andando para cima e para baixo. Uns me cumprimentavam, outros me ignoravam. Eu só comentava com a Ana Paula. A gente passeando assim, eu digo, Ana, olha lá do outro lado da rua, o que que tem? O que que tu tá vendo? Aí diz, tô vendo a loja, o bar do Gabriel, o cinema. E quem tá ali no bar do Gabriel? Ninguém. Não é hora de bar mesmo. Tu não tá vendo. Tu não tá vendo aquela senhora? Ana olhava, que senhora, vai começar de novo. Ana, ela tá ali, ela tá vestida assim. Ai, meu amor, não me assusta. E assim muitas vezes. Teve uma passagem que nós fomos a um baile. E eu, depois que eu saí do hospital, depois que eu vi a preciosidade que eu tinha do meu lado, eu passei a cultivar um ciúme. Não da minha namorada, da minha mulher. Comecei a perceber o quanto ela era linda e importante para mim. Nós fomos no baile. Aí eu saí para ir ao banheiro. Ela ficou na mesa. Sabe aqueles bailes de interior que vai a família toda, tem aquela mesa, estavam os pais dela, estavam os meus pais. E quando eu volto do banheiro, ela estava em pé assim na mesa. E tinha um camarada conversando com ela. Aquilo me deu uma raiva tão grande que eu cheguei, empurrei o cara e disse, escuta aqui, ô seu merda. Tá sem mulher, vai procurar uma. Essa aqui é minha. Todo mundo me olhou. Não tinha ninguém ao lado de Ana. Ela estava em pé, de frente para a mesa, de costas para o salão, conversando com a sua mãe. E eu vi aquele cara chegar, soltar um chaveco e querendo tocá-la. Senhor Romário começou a ficar complicado. Porque
que eu não sabia mais em que mundo eu estava. Claro, fui ao médico. Claro, ele me receitou um especialista. Claro, fiz todos os exames. Carei todas as terapias. E o próprio especialista dizia: cara, tu tá normal. Mas isso tu tá me dizendo, digamos que seja um pouco estranho, mas tu sabe a dimensão que é o território da nossa cabeça. Seja lá o que for, você vai ter que administrar, e se não conseguir, procure especialistas. Eu disse: mas o senhor é o especialista. Ele olhou: eu sou um cientista. Eu sou racional. Eu procuro clinicar meus pacientes com aquilo que a ciência me ensinou. Então, eu jamais vou aceitar outras verdades, eu me nego. Mas se eu fosse você, eu procurava outras explicações, entendeu? E nós não tivemos essa conversa. Eu nego até morrer. É claro que ficou claro para mim. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas que estava. Aquela pancada na cabeça me deixou estranho. Mas eu relevei e não quis seguir a receita do meu especialista. Foi quando um dia em casa, eu estava ali, fazendo umas coisas. Acho que estava até jogando, não sei, na época não tinha internet, não tinha nada, então a gente buscava uns passatempos. Ah, isso. Eu estava lendo uma revista, uma daquelas revistas da época, né? Quando de repente eu olho para o lado assim, Dona Elvira. Eu olhei: oi, Dona Elvira. Dona Elvira tinha sido minha professora lá no tempo do ginásio. Ela: como é que está meu aluno preferido? Eu digo: a senhora deve dizer isso para todos. Não, tu sabe que tu era meu preferido, a senhora nunca demonstrou, porque se demonstrasse eu ia ficar cheio de ar. Ela olhou assim e disse: pelo jeito, além de não notar o quanto eu te admirava, o quanto sabia, como tu tinha um potencial que se negava a explorar, tu também não aprendeu nada que eu te disse. Isso é leitura? Eu digo: Dona Elvira, pelo amor de Deus, eu só estou passando o tempo. E ela: então passe o seu tempo aprendendo e não desoxigenando o seu cérebro. Eu dei risada, dei um abraço nela. Que bom, a senhora veio me visitar. Só um pouquinho que eu vou chamar minha mãe. Eu fui lá: mãe. E a mãe lá estava na cozinha. Vem cumprimentar a Dona Elvira. Minha mãe chegou assim no meu quarto: dona quem? Quando eu olhei, o quarto estava vazio. Aí eu sentei. A mãe olhou para mim e disse: ai, meu filho, de novo? Eu disse: ai, mãe, pelo amor de Deus, faz um favor para mim. Pega aquela minha agenda velha, está ali no armário, eu guardei. Veja o telefone da Dona Elvira, veja se ainda é o mesmo e liga para ela. Pelo amor de Deus, liga para ela. Minha mãe ligou e voltou branca igual uma cera. Eu não sei se cera é branca ou é amarela, mas tá bom. Então, amarela igual a água, tanto faz. Ela só me disse: meu filho, sabia que a Dona Elvira estava hospitalizada? Eu disse: não. Mas estava? Meu filho, ela acabou de falecer. Senhor Romário, me deu uma tremedeira. Eu comecei a chorar, minha mãe me abraçou, dizia: mãe, o que está acontecendo comigo? Mãe, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Mãe, eu não aguento mais, mãe, eu não aguento mais. Já era difícil viver aqui nesse meu mundinho, com as pessoas que eu conhecia, vivendo o meu hoje, insignificante, mas era meu. Imagina agora, mãe, parece que eu estou em vários mundos, eu estou vendo pessoas, eu estou em vários tempos. Mãe, eu vou enlouquecer, eu vou enlouquecer. Minha mãe abraçou. E sabe como é que é mãe, né?
Eu fui no velório da dona Elvira. Quando eu estava lá, ela estava no caixão, sendo velada, tinha muitos alunos ali, ela era muito querida, e eu, ao lado do caixão, olhei para frente, ela estava ali, sorrindo para mim. Eu olhava no caixão, dona Elvira, eu olhava em pé ali, dona Elvira, eu olhava em volta, ninguém enxergava a dona Elvira. Eu digo, eu não vou falar que eu estou vendo a dona Elvira, mas eu estou vendo a dona Elvira. A Ana, que estava do meu lado, fica quieto, Arthur, tu tá vendo quem? Tu tá vendo a dona Elvira? Claro que tu tá vendo, ela tá aí no caixão, ela tá morta. Eu digo, ai, não, ela tá, não vai me dizer. Eu digo, ai, para. Nós saímos, fomos lá pra fora, eu disse, ai, meu Deus do céu. Mas não demorou 2 dias, minha mãe me levou um especialista. E lá eu cheguei. Era um local onde o povo batia tambor, todo vestido de branco, onde tinha um cheiro maravilhoso, achei aquele cheiro maravilhoso, achei aquele ambiente espetacular. E quando eu cheguei lá, eu começava a ver uma série de pessoas. Ana estava comigo e dizia, vem cá, tem uma menina assim ali? Ela tem. Nossa, tem um preto velho assim ali? Ela tem. Ah. Então todos que eu estava vendo estavam ali? Sim. Ai, menos mal. Aí foi uma cerimônia, algo diferente, algo que eu nem imaginava que fosse daquele jeito, a coisa passou. Aí eu fui chamado. Fui conversar com um homem já de uma idade avançada, mais de 60 anos. Um brilho, um sorriso. Aí eu senta meu filho. Então, você me procura para o bem ou para o mal? Eu disse, mas como assim, meu senhor? Não, você é que sabe, você quer o bem ou quer o mal? Se você quiser o bem, eu lhe faço o bem. Se você quiser o mal, eu lhe faço o mal. Mas você sabe que irá colher os resultados do que você desejar. Aí eu falei para ele, sabe, senhor, não sei se eu quero bem ou mal. Eu quero paz. E o senhor tem razão. Eu devo pensar antes de desejar. E eu acho que eu não fiz isso. Aí eu contei toda a história. Mas num poder de síntese que não era meu. Aquilo foi assim. Parecia que eu tinha que tirar aquilo fora de mim. Ele olhou para mim. É, meu filho. Nós somos cercados por muitas realidades, muitas verdades, muitos tempos. Tudo que nós achamos ou chamamos de normal, na verdade é o que a nossa limitada compreensão traduz para que a gente não enlouqueça, porque se a gente conhecer exatamente o que nos cerca, nós vamos ficar loucos. É muito. Aí eu olhei para ele assim, o senhor acha que eu estou louco? Ele não. Mas essa pancada que você diz, meu filho, que sofreu na cabeça, abriu portões. E você agora enxerga o que não deveria enxergar dentro da sua pequenez humana. Você terá que saber trabalhar, senão você ficará louco. Porque a loucura, meu filho, é apenas a verdade de se viver num mundo que nós não compreendemos, diferente daqueles que todos enxergam, sem conseguir defini-lo ou mostrar para quem nos cerca que ele realmente existe. Aí eu olhei para ele. E o que eu faço? Ele disse, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Ele ficava repetindo. A princípio eu achei que ele tinha viajado, mas não. A cada vamos trabalhar, ele me encarava assim, olho no olho, e eu olhava para ele. E confesso, senhor Romário, desde a pancada que eu levei, foi a primeira vez que eu consegui concentrar, ter um olhar fixo em algo concreto, que até então eu voava dentro de mim através de universos que eu não conseguia entender. Aí ele me disse, muito bem, meu filho, seja bem-vindo à nossa realidade.
Vamos trabalhar. Volte aqui. Eu não vou reverter, não vou conseguir reverter o que aconteceu, muito menos fazer você esquecer do que viu. Nós vamos trabalhar. Quem sabe eu consiga, com seu esforço, que você aprenda a conviver com essa realidade que cerca todos nós, mas poucos conseguem enxergar. Ana, como sempre, estava ao meu lado. Ela ficou impressionada. E aquele ser, eu vi o corpo de um homem, mas parecia que existia aquilo que eu não estava enxergando, ou aquilo que eu enxergava ou sentia. E não era um simples homem que eu estava vendo ali. Aí ele esticou a mão para Ana, pegou na mão dela, fechou os olhos e disse: feliz do homem que nos piores momentos tem um anjo ao seu lado. Beijou a mão de Ana e ela chorava a ponto de eu levantar e abraçá-la, mas ela não estava assustada, ela não estava nada, ela disse que sentiu uma força, uma proteção, uma luz que jamais, não é que jamais tinha sentido, ela que poderia imaginar que existisse. E nós saímos dali. Aí, seu Romário, eu comecei a bater ponto. Toda quarta-feira eu ia lá. Continuei indo à igreja. Eu era católico, eu sou católico. Eu acredito em Deus. Eu sou de família católica, batizado. Não, eu não deixei de ser católico e não deixei de desacreditar na palavra do Senhor. Não passei a considerar aquela doutrina, aquele mestre que me recebia como meu pastor, o novo guia. Não. E ele dizia: venha aqui para se conhecer, não esperando que eu te dê respostas, porque você será dependente de mim. E isso não é cura, é fuga, é fraqueza, é desistir de ser um indivíduo que possa gerir o seu existir. Eu ia lá direto. Aí teve uma noite que eu cheguei, eu sentei, ele olhou para mim e disse: quantas pessoas você está vendo? Eu comecei a contar. Ele, Ana, eu. Aí quando eu virei, todas aquelas outras pessoas que nos cercavam não estavam mais ali. Eu disse: nossa, só 3, o que está acontecendo? Ele disse: está acontecendo que você, com sua fé, com sua disciplina, com sua vontade de viver, com a ajuda desse anjo ao seu lado, você está conseguindo entender que o importante não é o mundo todo que o cerca, ou as pessoas que você percebe a presença. O importante é você viver no seu mundo e dele sair para compartilhar e interagir. Você é um vitorioso, meu amigo. Você é um vitorioso que tem a proteção de 3 pessoas lindas que te amam e estão sempre aqui com você. Quando eu olhei para o lado, senhor Romário, eu desesperei. E Ana, eu percebia que ela estava vendo o mesmo que eu. Era Jerônimo e Amanda, que sempre estiveram do meu lado. Deu aquele insight, aquela coisa assim, de repente voltou a batucada, voltou isso, voltou aquilo, voltaram as pessoas, voltaram. Aí quando eu olhei para ele: você está dispensado, meu filho. Eu levantei e saí.
Subi na minha cinzinha, que eu não deixei de andar de moto, Ana na garupa, e perguntei: tá com fome, meu amor? Ah, eu tô um pouco. Vamos comer um X, aquele X reforçado, aquela coisa bem engordante. Ela, vamos, nós merecemos. E fomos. Aí chegamos, a cidade tinha um trailer maravilhoso, um lanche sensacional. Pedimos aquele lanche. Aí de repente entrou meu pai. Meu pai entrou caminhando assim, eu digo: oi pai, tudo bem? Ana olhou pra mim e me puxou: Arthur, teu pai não tá aqui. Eu digo: não, meu pai não. Larguei lanche, larguei tudo, peguei a moto, saí que nem um alucinado. Acho que eu nunca andei tanto. Eu deixei Ana. Eu juro, eu deixei Ana. Fui no automático. Cheguei em casa, bati a porta, minha mãe: o que está acontecendo? Eu fui no quarto, estava meu pai lá roncando, roncando. Eu sentei assim. Eu agradeci a Deus, meu pai estava ali, ele estava dormindo. Aí eu não conseguia falar, não conseguia. Quando de repente, ao lado da cama, estava a Dona Elvira. Outra pessoa que, de uma forma tardia, eu descobri que realmente gostava de mim, se interessava por mim. Ela sorriu e disse: fique tranquilo, meu filho. Seu pai está bem e você está curado. Agora volte ao trailer, sente ao lado de sua namorada, termine de comer o seu lanche e siga a sua vida, porque você merece ser feliz, porque você é você, nem melhor nem pior que ninguém.